Vamos repetir, isso aqui é o laudo pericial, isso aqui não é um laudo particular pago por uma das partes, né? Hoje, furo, notícia exclusiva, vocês souberam, né, que recentemente o ex-marido da Cíntia Chagas, o deputado Lucas Bove, foi indiciado por violência psicológica. Vejam, ele foi indiciado por violência psicológica. A violência física está fora de questão, a própria delegada falou isso. Então ele está por violência psicológica e tá rasgando minha cadeira aqui. Violência psicológica e perseguição, stalking. Isso é um indiciamento da delegada, o Ministério Público deve pedir para ele virar réu, certo? O que eu vou provar para vocês, né? Isso daqui. Não sou eu que estou afirmando, tá? Veja bem, ele foi indiciado por violência psicológica e ele não cometeu violência psicológica, segundo um laudo judicial que eu consegui com exclusividade, tá bom? Vou mostrar para vocês agora, mas antes, vamos tocar aqui, né, os confetes, lembra de uma música, né? Já vou voltar para isso, tá? Ela tá proibida de falar do ex. Deixa eu contar para vocês o que está acontecendo com a Cíntia Chagas, é exatamente isso. Eu vou mostrar para vocês, porque aqui a gente não mata a cobra, a gente gosta de bichinhos, também não mostra os bichinhos, mas a gente tem aqui, eu mostro documentos. Olha só, isso aqui, gente, veja, é um documento oficial do Estado de São Paulo, Secretaria de Justiça e Cidadania, Instituto de Medicina Legal de Criminologia de São Paulo, o popular IMESC. Vejam, analisando todas as provas carreadas aos autos, que estão incluídos os autos, entre provas documentais, prints, áudios, laudos e provas testemunhais, resta evidenciado que o relacionamento da vítima, suposta vítima, e do autor não era harmônico. Ambos tinham ciúmes exagerados um do outro e desconfiança que extrapolavam a normalidade. O que ele está falando aqui é 50% dos casais são assim, né? O casal disfuncional? Sim. Vamos ver, continuar aqui, ó. Em relação ao crime de lesão corporal, que ele não foi indiciado, ela acusou ele de violência doméstica, de agressão física. A polícia não viu nada disso. E olha o que diz o laudo. Em relação ao crime de lesão corporal, considerando as mensagens entre o autor e a vítima, suposta vítima, sobre as manchas roxas que ela apresentava, lembra? Não foi possível, ao término do presente laudo, né, constatar sem nenhuma dúvida se as manchas roxas apresentadas pela vítima em fotografias eram ou não decorrentes de atos consentidos por ela. A gente tem mensagens trocadas entre eles a respeito disso, que entrou na intimidade do casal, que inclusive no ano passado foi o motivo de eu ter parado de fazer a cobertura disso, mas mais uma vez a gente está vendo, eu estou trazendo provas materiais de que tomada não é focinho de porco ou vice-versa. Considerando que o direito penal não aceita dúvidas, então se você tem dúvida, não apresentou provas, o direito penal, até hoje, não aceita dúvidas, indúbio pro réu. Deixa-se de proceder ao indiciamento do autor, pelo menos neste ato, pelo crime de lesão corporal. Já em relação ao crime de ameaça, considera-se que esteja abarcado, eu gosto da palavra assambarcado, pelo crime de violência psicológica, que é mais amplo, razão pela qual também deixa-se de proceder ao indiciamento do autor, do acusado, gente. Olha que coisa interessante. Conclusão, vamos repetir, isso aqui é o laudo pericial, isso aqui não é um laudo particular pago por uma das partes, né? Isso aqui não é o caso Ana Hickman, isso aqui não é o caso Cris Pereira, isso aqui é um laudo judicial sendo feito a pedido da justiça. Curiosamente, a delegada tem esse laudo e ainda assim
indiciou ele por violência psicológica. Curioso, né? A examinada informou com segurança e precisão, possuindo capacidade de expressar seus sentimentos. Mostrou capacidade de crescimento pessoal e condições emocionais para o trabalho. Embora o desconforto psíquico vivido tenha sido significativo, como qualquer relacionamento, né? Seus recursos intrapsíquicos foram suficientes para promover uma retomada funcional e satisfatória de sua vida cotidiana. Resumindo, todo mundo consegue ter algum abalo psicológico e volta a ter uma vida normal. Isso não alterou nada a vida dela. Um relacionamento como outro qualquer, cheio de altos e baixos. Um relacionamento de duas pessoas, que eu venho falando desde o ano passado, disfuncionais, como qualquer um de nós. Não existe essa história de casalzinho sensação, sabe? Que um ama o outro, aquela coisa. Quando tem isso, até irrita a gente, né? Aquele casal que sempre se ama. Não existe isso. Então as pessoas têm decepções. É isso que esse laudo está falando. Teve alguma decepção? Sofreu um pouco? A vida é assim mesmo e voltou para a vida normal. Ela reassumiu sua vida social, digo mais, ganhou milhões de seguidores por causa de tudo isso que aconteceu. Retomou sua rotina, apresentando expectativas positivas e confiança no futuro, não tendo sido observada fragilidade emocional no momento. Por todo exposto, o transtorno emocional, a violência psicológica referido, não acarretou prejuízo, limitação de comprometimento funcional nem as atividades da vida diária e de relação. Portanto, o dano psíquico foi considerado mínimo. Quem é que não tem dano? Quem é que não tem dano psíquico algum dia da vida? Tá aí, gente. Estou trazendo mais uma vez uma prova, mostrando para vocês que a gente está numa era de narrativas. Essa palavra é detestável, eu tenho nojo dessa palavra. Mas o que significa isso que está acontecendo na imprensa, a narrativa? Significa que não interessa a verdade, não interessa o fato, não interessa a realidade, o que aconteceu. Não faz a menor diferença. O que interessa é como eu acho que foi. Então, se eu sou um militante, você vê uma bola redonda e eu sou militante e falo que afirmo que isso é quadrado. Você fala, mas ô imbecil, você não está vendo que aquilo é redondo? É uma circunferência, é uma bola? Isso é sua opinião. Então é isso que está acontecendo hoje, principalmente na área judicial. Ela foi proibida de falar dele, né? Porque ela continuava falando dele até recentemente, 50 mil de multa, e ele não podia abrir a boca sobre ela, ele estava cumprindo isso. Aí ele deu uma entrevista, perguntaram sobre coisas que já foram publicadas, aí ela pediu a prisão dele. Então ela teve 2 derrotas nos últimos dias. Está proibida de falar dele ainda, provavelmente, não sei se vai continuar, e também não conseguiu a prisão dele, que seria, para mim, uma coisa absurda. Então está afirmando isso aqui. Ah, que bonitinho de novo. Cíntia Chagas não sofreu violência psicológica do ex-marido. E quem está falando isso não sou eu. Eu estou lendo para você um laudo judicial, uma perícia médica judicial do IMESC, tá bom? Então, isso aqui não estou inventando, isso aqui não é uma narrativa, isso aqui é a realidade. Agora a pessoa pode falar, mas o IMESC não tem mais nenhuma credibilidade. Quem disse isso para você? Eu que disse. É esse ponto que a gente chegou das pessoas distorcerem a realidade. Antigamente chamavam isso de pós-verdade. Eu, na minha insignificância como um pensador, um livre pensador, eu acho que isso é a pós-mentira. Significa que toda a realidade, vão começar a negar a física dentro da área tridimensional, da matéria, do universo. Logo, vão começar, a pessoa vai falar assim, não, mas você fez o que com aquela pessoa? Eu atirei nele 10 vezes. Então, por que você matou ele? Não, eu não matei, eu só atirei nele. A gente vai chegar a esse ponto. Então, hoje é assim. Eu fui agredida. Eu sofri violência psicológica. E aí você não consegue ter nenhuma prova, mas a gente tem, nesse caso da disputa de gêneros, né, que ficou absolutamente desequilibrado, a ação afirmativa, né, lei que seja, dizendo que não interessa o que aconteceu, interessa a palavra da mulher. E é por isso que tudo isso está acontecendo, e eu repito, isso só vai ter fim
no momento em que o mainstream, né, a cúpula da sociedade, os filhos da cúpula da sociedade passarem a sofrer falsas acusações. Eu não estou dizendo que a Cíntia fez falsa acusação, mas o laudo está dizendo. Ela não sofreu violência psicológica. A delegada não endossou que ela sofreu violência física. Daí se conclui, ainda tem um outro caso, que depois eu vou contar, sobre o primeiro marido dela, que tudo isso que a gente está vendo do caso Cíntia Chagas é um déjà vu. Tudo isso já aconteceu em outro tempo, em outro momento e com outra pessoa, tá bom?